Um dos textos objeto de debate nesses dias é esse aqui, Apocalipse 1:7, que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aí o texto, o que as pessoas dizem, como que os transpassaram vão ver Jesus, se os que os transpassaram foram os que transpassaram suas mãos e seus pés na crucificação? Foi o cara da lança que furou a Jesus, né? Como é que eles vão ver se Jesus, né, já se foi? Primeiramente, o texto vem com as nuvens, é literal, tá? A vinda de Jesus nas nuvens, ela é profetizada na Bíblia. Inclusive os anjos, no momento em que Jesus está no Monte das Oliveiras subindo nas nuvens, os anjos falam que eles vão voltar da mesma forma que subiu. Então todas as referências que tem de Jesus vindo nas nuvens, você pode fazer conexões, como 2 Tessalonicenses. Na vinda de Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós estivermos vivos, subiremos juntamente com ele até o encontro do Senhor nas nuvens, tá? No momento da vinda de Cristo vai estar acontecendo o quê? Já vai estar acontecendo o mistério da besta lá, do falso profeta, a época da besta. Por quê? Porque ele vem exatamente para matar esses dois personagens. E ali fala um povo que foi decapitado por conta do testemunho de Jesus, e esses que foram decapitados vão reinar com Cristo o milênio. Está bem explícito ali. É lógico que Jesus, após ser glorificado, ele ainda voltou à terra. Ele volta depois, naquela cena lá, que Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ali Jesus já tinha sido glorificado, mas ele voltou à terra novamente para falar com Pedro e os discípulos, que continuaram como pescadores. E ali está João na praia, no barco, olharam na praia um homem fazendo peixe, viu que era o Senhor, foram lá comer o peixe com ele. E depois Jesus traz a parte: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então Jesus, ele voltou antes de vir nas nuvens, tá? Ou seja, nada impede Jesus de vir à terra. Essa vinda dele nas nuvens é uma outra questão. Essa profecia é uma profecia que ele vai vir glorificado para um propósito. E uma outra questão, quando você começa a ler o Apocalipse, ela é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O Apocalipse, quem dá a revelação para Jesus é Deus, Apocalipse 1:1. E Jesus transmite ao anjo, e o anjo passa para João, porque Jesus está glorificado. Então o anjo está fazendo esse serviço de trazer essas revelações. Tanto que o João tentou adorar esse anjo, mas esse anjo fala: não me adore, adore a Deus, eu sou conservo teu, né? E o Espírito Santo em todo o tempo está ali. O Espírito diz: vem, vem Senhor Jesus. Essa palavra Espírito vem, que está lá Espírito em maiúsculo, vem Senhor Jesus, em alguns textos do Apocalipse, a palavra ali está exatamente a palavra destinada a Espírito Santo, que o Espírito Santo é o termo pneuma, né? Então você vai encontrar, toda vez que você encontrar pneuma, você vai saber que é o Espírito Santo. Mas essa questão dessa palavra, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos transpassaram. Essa palavra, o transpassaram, aqui, ó, transpassaram, ela está aqui, ó, kentel, né? Segundo a tradição cristã, a ação de transfixar, ou seja, perfurar ou atravessar com objeto afiado, é simbólica em diversos aspectos. Por exemplo, a crucificação de Cristo envolveu a perfuração de suas mãos e pés como um ato de sacrifício e redenção para a humanidade. Da mesma forma, várias passagens bíblicas descrevem o ato de transfixar como uma representação da separação do pecado do ato de alcançar a purificação espiritual. Essa imagem profundamente simbólica é rica em significados teológicos e espirituais, demonstrando a importância das ações físicas como representações e transformações espirituais profundas. Então, essa palavra transpassaram, ela tem duas conotações. O ato de transfixar, como uma representação, aqui no caso, como a separação do pecado, né? E do ato de alcançar a purificação, né? Essa palavra, ela se encontra em
em Zacarias 10, numa profecia. Na verdade, Zacarias 12:10. Está aqui, ó. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então essa palavra transpassaram, ela aqui vai estar como dakar. Por quê? Porque o texto aqui está em hebraico e lá vai estar como enkenteu, porque está em grego. Mas você vê uma citação dessa situação de Apocalipse em Zacarias 12. Aqui também diz que naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Meguido. Esse vale de Meguido houve uma lamentação nacional por causa da morte do rei Josias. Ele foi nomeado após dois deuses sírios. Então o lamento em Haddad e Rimon foi um evento significativo na história bíblica, que mostra a profunda reverência e tristeza pela perda de um cara que era um líder justo, né? E também tem a referência a dois deuses, que são sírios, destacando ali a mistura de crenças e práticas religiosas, né? na região ali da Síria naquela época. Então não faz sentido a gente achar que aqueles que vão ver, né, todo olho verá até os que transpassaram, são exatamente aquelas pessoas que estavam ali transpassando Jesus, porque essa palavra é uma palavra simbólica, né? Não é uma palavra que está dizendo uma referência a isso, porque não tem também nenhum contexto depois falando sobre isso. Aí você tem aqui no versículo 5, Jesus, a fiel testemunho primogênito dos mortos. Jesus, por acaso, é o primogênito dos mortos? Ele não é o primeiro a morrer. Jesus não é o primeiro a morrer, Jesus não é o primeiro a ressuscitar, né? Ele é o primeiro a morrer e ressuscitar sem pecado, mas ele não é o primeiro a morrer e ressuscitar. Então essa palavra primogênito aqui também cai por terra, como se eu for afirmar que se eu for afirmar que Jesus é o primogênito de toda a criação, como algumas pessoas afirmam aí, que ele foi criado por Deus na eternidade, já cai por terra. Porque aqui no contexto de primogênito, mostra que Jesus é o primogênito dos mortos, mas não da forma como a gente pensa. Ele não é o primeiro a morrer. Outras pessoas ressuscitaram. O próprio Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Todas essas pessoas até ressuscitaram. E várias pessoas morreram antes de Jesus. Então ele não pode ser o primogênito dos mortos. Então quando você vê uma palavra assim, primogênito dos mortos, o que você vai pensar? Que ele é o primeiro a morrer? Não tem lógica. Então pensar da forma como você raciocina aqui, que a Bíblia está mostrando, você está raciocinando de uma forma errada. Aí vem aquela palavra, eis que vem com as nuvens, todos os olhos verão até os que transpassaram. Aí você pensa que é de uma forma, mas não é. Não é dessa forma que você está raciocinando. Que Jesus vai ter que vir exatamente naquele momento. Cara, não tinha nem lógica Jesus vir naquele momento em que vivesse aquelas pessoas que transpassaram ele, né? Não tem nem lógica. Porque Jesus veio, ele foi nas nuvens, né? Outro texto também estranho, Mateus 16:28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ué, como pode isso? Porque essa palavra aqui é na segunda vinda dele. Aí você vai ver aqui, com a continuação, 6 dias depois desse evento, né, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João. Olha só, ele falou uma coisa aqui, que alguns que estariam ali não passariam pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí 6 dias depois ele separa Pedro, Tiago e João
leva em particular um alto monte e se transfigura diante deles. O rosto dele resplandeceu como o sol, as vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe aparece Moisés e Elias falando com ele. Ou seja, Jesus falou uma coisa, né? As pessoas assimilaram uma coisa, a gente assimila uma coisa, e aqui acontece uma situação que em nenhum lugar da Bíblia aconteceu. Uma transfiguração. Aí Pedro vê aqui e tal, fala das tendas. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Os discípulos caem de bruço, né, com grande medo. Jesus se aproxima, tocou nele, ergueu eles. Então, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A gente só sabe essa visão aqui porque Jesus já ressuscitou dentre os mortos e eles revelaram isso pra gente. Aí eles questionam, mas interrogaram a Jesus, né? Por que dizem, pois, os escribas, se necessário Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus respondeu que o Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Olha que Jesus falou uma coisa: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou seja, Jesus não desfez das profecias que os escribas estavam falando, que o Elias vem primeiro. Jesus está dizendo que ele virá e restaurará todas as coisas. Ele falou uma coisa aqui, e depois ele fala: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam o que ele falara a respeito de João Batista. Ou seja, Jesus ele não falou abertamente, é João Batista. Eles compreenderam isso. Tá? É bem interessante a gente analisar o texto. Mas o que não dá para entender aqui é a fala de Jesus, que ele fala assim: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou Jesus quis dizer assim: de fato o Elias realmente ele tinha que vir para restaurar todas as coisas. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Elias virá para restaurar todas as coisas. Aí depois ele fala: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Parece que tem duas falas aqui, né? Ou simplesmente ele só está dizendo que o Elias que os fariseus esperavam é João Batista. Eles entenderam os textos. Eu não sei onde está essa referência no Antigo Testamento, mas deve ter alguma profecia relacionada a isso, porque acho que nem os discípulos sabem, porque eles estão pegando essa informação das falácias, né, da época. É uma falácia que Jesus não disse que é mentira. Os escribas eles estavam dizendo isso. Então os discípulos aqui tinham uma dúvida. E essa dúvida ela ocorre exatamente depois que eles veem a transfiguração, Descendo eles do monte, ordenou-lhes a Jesus que a ninguém contasse a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Depois dessa visão que eles têm da transfiguração, que não foram todos os discípulos, só aqueles ali que o interrogaram, possivelmente só estavam eles ali. Aí daquele momento eles, mas por que os escribas falam essas coisas? Que o Elias tinha que vir primeiro. Então, quando se tratava de matéria de ressurreição, os discípulos estavam tentando compreender aquilo. Para encaixar, eles tinham essa dúvida, eles queriam entender, para poder dar uma resposta depois aos escribas, Aí Jesus fala: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. E essa fala de Jesus aqui, ele não fala assim: de fato Elias veio e restaurou todas as coisas. Parece que ele está dando duas informações aqui. Uma, que um Elias que eles estão pensando virá no futuro, mas que talvez as profecias lá relatem duas vindas dessa questão, e eles entenderam que era o Elias. Tem que pegar o texto para saber direitinho.
No meu livro de estudo está aqui, ó. Jesus revela que a profecia sobre Elias se cumpriu em João Batista. No entanto, já que a restauração não seria completa, alguns concluíram que uma das duas testemunhas de Apocalipse 11, versículos 3 e 6, cumprisse a função de Elias. Mas como assim alguns vão concluir isso? Se o Apocalipse ainda nem tinha sido revelado ali por João. Aqui eles estão em uma fase e o Apocalipse ainda nem tinha sido concluído. Ainda não tinha sido manifestado. Aqui Jesus ainda está na terra. Aí em Apocalipse 11, 3 daqui: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, aqui existem duas testemunhas que vão profetizar, isso aqui em Apocalipse. Por isso que aquela fala de Jesus é estranha, porque ele fala que virá, o Elias, e também fala que João Batista ali tem duas questões. Uma antes da vinda do Messias, a voz que clama do deserto ali, João Batista, como se fosse uma espécie de Elias, um profeta que Jesus disse que era dos nascidos de mulher, era o maior João Batista. E depois, lá na frente de Apocalipse, no futuro, teriam outras testemunhas. Então, aparentemente, os escribas, eles pensaram que as profecias se seguiram sucessivamente. Às vezes você percebe que quando Jesus fala lá, ferireis o pastor e as ovelhas serão dispersas, tem outras coisas reveladas no livro de Zacarias que parece que não envolve a mesma situação. Ou seja, algumas profecias elas não seguem cronologicamente uma depois da outra. Igual como, por exemplo, lá em Miqueias 5, quando fala da vinda do Messias, que nasce em Belém Efratá. Aí depois tem uma época ali que Deus entrará em juízo contra Israel, porque eles confiaram mais no poderio bélico do que no próprio Deus. Então essas profecias elas não seguem uma após a outra. Então às vezes a cegueira é achar que uma coisa vai acontecer sucessivamente após a outra, quando na verdade não a revelação de Deus não é assim. Até porque geralmente você vê aquele que tem olhos para ver, ou aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ou seja, nem todo mundo tem o dom para compreender profecia. Você vê que profecia lá, tem profecia de Daniel, tem profecia de João. Hoje em dia a gente, com toda a tecnologia, a gente ainda se confunde com um monte de coisa. Imagina quem não tem dom nenhum, quem olha para a letra e tenta interpretar. Então é uma confusão só. Isso aqui parece que é para nos manter presos na busca, no entendimento, nas discussões, para manter aquecido, para manter vivo esse espírito de discussão de assuntos bíblicos, de descobertas. Então, tipo assim, sempre vai ter aquele que discorda, aquele que concorda, aquele que se aplica mais, aquele que busca porque precisa conhecer para poder confrontar, um confronto de entendimentos. Isso não é nada de ruim, apesar de que às vezes as pessoas no calor da batalha ficam emocionalmente loucas, passam para a agressão verbal, mas o objetivo é manter essa sede de busca. Possivelmente é isso. Por isso que tudo não é aplicado certinho, não. Sempre vai ter, porque se a pessoa descobriu tudo num dia só, e aí? Esse sistema todo aqui tem que ser mantido até a vinda de Cristo. É muito tempo ainda, talvez tenhamos. E aí vai chegar um ponto em que todo mundo já sabe tudo,
Não, essas discussões elas mantêm viva. E tem um segredo, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Enquanto a gente discute, a palavra de Deus está seguindo a oração de Jesus, ela está nos alimentando. Então possivelmente o propósito é esse. É um engano do bem. Somos tontos mesmo.